Falando de saúde, o Dia Mundial do Diabetes é lembrado em 14 de novembro, ou seja, foi neste domingo, e trouxe um alerta muito importante. O Brasil é o quinto país em maior número de pacientes com essa condição, com mais de 12 milhões de pessoas. E essa é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes, que atualizou os dados agora no censo de 2010. Só que traz também um alerta bem preocupante. Metade dessas pessoas sequer sabe que tem diabetes. Então a gente vai trazer esse tema e esse alerta hoje para o quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. E para falar sobre diabetes, vou receber aqui no estúdio a endocrinologista Ana Luísa Rolim. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao programa. Bom dia, Clara. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite. Coisa boa ter você aqui com a gente agora nessa segunda-feira de feriado, trazendo esse alerta. Domingo ontem marcou uma data importante, né? Esse alerta da questão das pessoas que não sabem, doutora. Isso é muito preocupante, né? A pessoa ter diabetes se quer saber que tem essa condição. Isso é bem importante, e um dos slogans da campanha desse ano de 2021 é justamente a pessoa ter informação sobre a doença. Eu estou usando uma camisa que fala justamente isso. O diabetes age em silêncio. As pessoas, normalmente, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, não tem sintoma nenhum. Então, por isso a importância da pessoa buscar informação e buscar fazer exames para diagnosticar a doença no momento mais precoce. Evitar-se de diagnosticar a doença numa fase mais tardia e quando a gente já tem complicações graves e muitas vezes irreversíveis. Então, a informação dá voz ao tratamento. Esse é o slogan da campanha deste ano. Quando o sintoma aparece é porque realmente já é bem mais preocupante, né? Isso, é uma doença difícil de tratar, no caso. Isso, é uma doença muito traiçoeira, muito silenciosa realmente. A pessoa muitas vezes não tem sintoma nenhum. E aí, quando vai ter sintoma, às vezes, quando aparecem algumas das complicações do diabetes, como perda de visão, doença cardíaca, AVC, e daí, muitas vezes, a pessoa perdeu muito tempo no tratamento, né? Então, a grande parte das vezes, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, é completamente assintomático. Aí, você que está de casa, tem alguma dúvida, só enviar para o nosso WhatsApp 991050400. Vai mandando suas dúvidas aqui que a doutora vai responder. Prevenção. Como é que a gente faz para se prevenir, para não chegar lá? Dá para se prevenir? Dá. Existem alguns fatores de risco que não são modificáveis, como, por exemplo, a nossa genética, né? Quando a gente tem histórico familiar de diabetes na família, a gente tem mais chance. E também a idade. Quanto mais idade, maior a probabilidade de eu ter diabetes tipo 2 também. Mas existem alguns fatores de risco que são modificáveis, que são justamente esses fatores em que a gente vai agir na prevenção, que são, por exemplo, o sedentarismo, né? Então é importante fazer atividade física regular, a obesidade, a alimentação, má alimentação de uma forma geral, o tabagismo, né, o hábito de fumar. Então, todos esses são fatores que são preveníveis, modificáveis, para se evitar que a pessoa tenha diabetes. Alice, avós e pais, os parentes diretos, e tem casos de diabetes, então realmente existe uma probabilidade maior de que a pessoa tenha também. Isso. Para diabetes tipo 2, isso é mais importante, inclusive. Mas eu costumo falar para os meus pacientes, genética não é destino. Não é porque você tem um parente com diabetes direto, como um pai ou como uma mãe, que você vai ser obrigatoriamente diabético. Se você trabalhar sua saúde, trabalhar nesses fatores preveníveis, como manter-se com uma boa saúde, fazer atividade física regular, não fumar, tudo isso vai fazer com que você realmente não desenvolva o diabetes, como seus familiares. Exames de rotina, o que é que a gente precisa fazer para poder chegar a esse diagnóstico de diabetes? Normalmente, que médico que procura? Isso pode ser feito com qualquer profissional de saúde, qualquer médico, nos exames de rotina, né? Mesmo com o médico generalista. O exame principal para fazer o diagnóstico de diabetes é a glicemia de jejum, o exame de sangue, tá? Isso deve ser feito obrigatoriamente em todos os adultos e principalmente acima dos 45 anos.
Nas pessoas que têm algum fator de risco desses que eu elenquei, né, histórico familiar, tabagismo, hipertensão, aí devem fazer esse exame de glicemia de jejum mesmo antes dos 45 anos. A Verônica do Valentino, ela está fazendo aqui uma pergunta que inclusive até a gente ia fazer agora. Ela quer saber como é que ela está diabética, obviamente ela vai precisar fazer esse exame que a doutora falou. E quais são os parâmetros, né? Tem aqueles parâmetros do pré-diabético, que já precisa ter esse alerta. O pré-diabético, ele vai realmente se tornar diabético? A tendência é essa? Ótima pergunta. Os parâmetros normais são os seguintes. A glicemia em jejum normal é até 99, então abaixo de 100 miligramas por decilitro. Quando a pessoa tem glicemias, né, de jejum, o exame de sangue, acima desse valor, a gente tem que classificar se a pessoa tem diabetes ou não, tá? Para diabetes, essa glicemia de jejum maior ou igual a 126 faz o diagnóstico, né? Quando a pessoa tem uma glicemia de jejum acima de 126, maior ou igual. Então, a pessoa que fica nesse intervalo aí entre 100 e 125, a gente chama de pré-diabetes. Tá? O pré-diabetes não é uma doença em si, Clara, mas ele é como se fosse um alerta. Um alerta ali que acende mais essa preocupação. A pessoa tem que ficar já de anteninha ligada, porque aquela glicemia alterada, que não é nível ainda de diabetes, fala para mim que realmente a pessoa tem um maior risco de ser diabético, né? De ter diabetes no futuro. Mas não é todo mundo que tem pré-diabetes que vai ser diabético, né? O nome pré-diabetes acaba fazendo a gente pensar nesse sentido, mas não. Mais ou menos 25 a 30% das pessoas com pré-diabetes vão realmente ser diabéticos. Mas muitas dessas pessoas voltam a glicemias normais ou até podem permanecer nesse limbo aí, né? Nessa fase de pré-diabetes. Mas o que é importante é que esse alerta do pré-diabetes faça com que a pessoa realmente perca peso, se tem sobrepeso ou obesidade, tem hábitos de alimentação saudável para evitar, né, essa Fazendo evolução. Nossa parte, a gente já consegue, né? A gente vai dar uma pausa aqui rápida, a gente ainda vai falar hoje sobre a relação do diabetes com a Covid-19, né? Que as pessoas puderam se vacinar antes, inclusive diabéticos. Tem uma agravante aí. Como tem qualidade de vida também, né, doutora? Nessa época, a gente vai também ver as perguntas dos telespectadores. Ótimo. Vamos fazer uma pausinha rápida aqui. A seguir, a gente também fala sobre o